Graça e paz, eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana, e mais uma vez a gente vai falar sobre a novela Gênesis, que a gente tem acompanhado e tem discutido. Na semana passada a gente viu que Abrão saiu da terra do seu pai, foi para o Egito, e a gente conversou sobre ter atitudes que às vezes não estão no caminho de Deus. Mas ele foi ao Egito, teve vários problemas lá, ficou 2 anos por lá, sofreu bastante. E aí o faraó teve problemas de maldição e tudo mais, que se achou amaldiçoado pelo Deus de Abrão, porque Abrão mentiu para ele. E ele acaba saindo então do Egito com toda a galera dele, sai com a Sarai, porque a Sarai é devolvida, e eles vão então na caminhada para a terra que o Senhor tinha prometido que seria deles. Sai do Egito, vão para o Negueb. Chega no Negueb, tem o pasto para os animais crescem, tem prata e tem ouro. Continuam lá um tempo e depois saem de lá e vão para Betel, que é o lugar onde Deus apareceu para Abrão e conversa com Abrão, né? Ló também tinha rebanhos. Aí a gente começa a ver então que os dois estavam sendo prósperos neste momento, estavam prosperando. Ló tinha rebanhos, tinha gado, tinha suas tendas. E aí a gente percebe que no meio da história vem a desavença entre os pastores que trabalham com Ló e os pastores que trabalham com Abrão. E a terra onde eles estavam, apesar de Deus ter falado, esta será a sua terra, ela não era deles ainda. Tinha outras pessoas ali, tinha os cananeus, tinha os ferezeus que estavam ali. E eles tiveram que competir por um pedaço de terra vazio para poder se acomodar, colocar as suas posses, o seu rebanho. E aí a gente percebe que, durante esse processo todo, Abrão foi extremamente gentil e benevolente, foi muito bom com o seu sobrinho, e ele evitou uma briga entre os pastores, tanto dele como os de Ló. E ele vai dar a oportunidade de Ló fazer uma escolha. Nesse momento em que Abrão abre esta oportunidade a Ló, para que ele escolha, para justamente a briga acalmar, ele mostra que os bens materiais nem são tão importantes assim para ele. Ele gostaria muito que Ló levasse em conta todo o amor, o relacionamento que eles tinham, todo o cuidado e o carinho de ter caminhado juntos, né, de terem saído e de terem lá de Ur e terem caminhado juntos. E ele queria que Ló percebesse isso, que apesar de perderem algumas coisas e poderem perder algumas coisas, Deus estaria com ele, Deus estaria provendo e providenciando todas as coisas. Mas Ló, ele se mostrou ganancioso e ele preferiu ir para o outro lado. E ele preferiu a Campina Verde e bem regada do Jordão, que estava muito perto de Sodoma e de Gomorra. É só ler o capítulo 13 de Gênesis que você vai entender tudo que eu estou falando. Lá tinha muita água. E você imagina um lugar que já é árido, qualquer lugarzinho que tem um pouquinho de água já é um oásis, já é um lugar maravilhoso, um lugar de desejo de muitos. E esse lugar lembra um pouco também o Jardim do Éden, né? E aí então ele escolhe este lado. E depois de Gênesis 13, lá para o versículo 14, ele praticamente nem se lembra do que possa acontecer com o tio. Ele prefere lembrar e escolher o que é melhor para ele. Antes de falar de Gênesis 14, vamos pensar no seguinte, e acho que essa é a tônica desta semana que nos faz pensar. Ló, então, ele se separa do tio. Ingratidão? Provavelmente. E aí a gente percebe que é a realidade de muitos hoje em dia, muitos jovens, que pensam que estão fazendo o melhor para a sua vida, e não é só a questão de sair de casa. Sair de casa, mas manter o relacionamento com os pais, manter o carinho com os pais, continuar cuidando dos pais, dos mais velhos, dos que cuidaram, dos que foram responsáveis por eles, tudo bem. Mas muitos saem e esquecem de tudo que aprenderam e só pensam em si mesmos.
eu vou sair, eu vou caminhar sozinho, eu quero ser próspero, eu quero continuar produzindo sozinho, sem depender de ninguém. E aí a gente percebe que essa realidade existe hoje. Muitos esquecem do que aprenderam e querem só o melhor para si. E aí ele vai então escolher esse lugar bem verdinho, que é a Campina do Jordão. Lendo o capítulo 13, a gente vê isso. E na hora que ele escolhe, ele não pensa no que eu falei, né? O que sobra para o meu tio? O que o meu tio pode ter? Será que ele vai precisar de alguma coisa? Ele não consegue olhar para o tio. E o tio, que ele falou tantas vezes que era o pai que ele precisou, que foi como um pai na vida dele, praticamente foi esquecido. E como muitas pessoas hoje esquecem do trabalho, da dedicação, do trabalho que deu, né? Criação, educação, ajudar, do que os pais fizeram, né? A gratidão da vida que os pais deram até esse momento. E a gente não pode esquecer, como eu falei a semana passada, todo meu ato tem uma consequência. Então ele escolheu ficar numa outra terra separada do tio. A gente vai vendo em alguns trechos que ele já está arrependido de ter feito isso. Ele já gostaria de voltar ao pai que é o Abrão. Nessa hora, a gente percebe assim, mesmo que eu esteja no lugar que é fértil, será que eu estaria melhor com meu tio? Ó, entendeu? O ato e a consequência. E o que Abrão tinha também de promessa. Deus está conosco. Deus não vai deixar faltar nada. Mesmo que se a gente permanecer neste lugar que é um pouco mais seco, Deus vai providenciar todas as coisas. E aí ele começa a pensar nisso. Eu me afastei do meu tio, meu pai, e eu quero, quem sabe, voltar para ele. Mas a gente não pode esquecer que tem a esposa, né? A esposa que fica falando e soprando no ouvido dele, e ele vai permanecer ali. E aí ele é chamado pelos reis lá de Sodoma, porque ele queria ser o dono do próprio nariz, ele queria ter as suas próprias riquezas, e ele não queria precisar compartilhar isso com ninguém. Era um desejo dele, né? Ter a sua casa, ter os seus bens. E Sodoma se apresenta, e aí como é que ele começa a se assustar? Como um lugar muito promíscuo. Em Gênesis 13:13 fala que os homens e mulheres de Sodoma e Gomorra eram maus. E praticamente todas as cidades que não adoravam a Deus, elas tiveram um momento de perdão. O mesmo povo, né, quando peca, tem um momento de voltar-se, se arrepender. Mas Sodoma e Gomorra, eles mesmos dizem lá no versículo 13 do Gênesis 13, que eles praticamente abandonaram a Deus, eles não adoravam a Deus, eles faziam tudo ao contrário do que Deus queria. Eles receberiam e vão receber castigo por isso, que a gente conhece muito bem a história, né? E este lugar promíscuo, então, ele é completamente diferente daquilo que eu acredito, ou Ló, né? Daquilo que Ló acredita, e ele fala isso, né? Muito diferente, as pessoas são ruins, as pessoas são violentas, aqui tem muita coisa ruim. E toda essa avareza, essa busca por querer alguma coisa, começa a anular princípios e valores. Porque eu quero ter. E vamos ver até quando eu aguento. Eu tenho que ficar aqui, tenho que permanecer aqui. E aí a gente lembra também, uma das perguntas da semana passada foi essa. O diabo vai ficar com Abrão ou ele vai com Ló? Óbvio, ele fica com Abrão. Porque lá com Ló, onde Ló está, a cidade já não pertence a Deus, não adora a Deus, não tem princípios de Deus. Por isso ele fica com Abrão, para perturbar, para azucrinar, que essa é a palavra, esses que creem e estão acreditando no Deus de Abrão e que ficaram com ele. E aí a gente percebe então que essa cultura de Sodoma, ela vai anular os princípios de Deus. E nesse momento também a gente vai ver que no meio do povo de Abrão tem um assassino, que é Massá. E a gente vai ver, acho que hoje, essa semana ainda, alguém vai morrer. Porque no finalzinho a gente percebeu que alguém vai morrer. É a primeira perda deles, do grupo deles. E a gente vai saber o que vai acontecer. Quem será, né? E sem contar que a gente está percebendo também
Agar no meio do povo de Abrão, porque ela foi dada pela esposa do faraó a Sarai. E nessa hora, então, ela é aquela mulher sofrida, carente, aquela mulher que tinha sonhos, mas foi enganada, está decepcionada, foi iludida. Ela sofreu com a morte do pai, que foi mandado para ser morto, né, pelo faraó, pelos crocodilos, e do homem que era Ama, que era um dos generais que o exército do faraó tinha. E agora ela está triste. Ela tem um sonho. Quando ela vê as outras mulheres sendo mãe, ela também queria ser mãe. Ela também sonha com isso. Por que não comigo? Será que eu vou ter um dia? Ah, pode ser que sim. E como ela soube que este Massá, esse assassino que está entre eles, foi o responsável pela morte do homem que ela amava, também vem mais tristeza e mais decepção. Mas ao mesmo tempo, não sei se vocês percebem, se vocês estão assistindo, ela começa a ter um relacionamento também, além de Sarai, que é uma mulher que ela respeita muito, que ela admira, ela também começa a ter um certo relacionamento com Abrão, porque Abrão conversa com ela, acalma, mostra que Deus é presente, ela já não tem mais medo da noite, porque os egípcios tinham medo da noite, e o povo de Abrão, que estava andando com eles, tinham que ficar à noite, às vezes, para se alimentar, sair, né? E ela já começa a receber essa cultura, este Deus de Abraão já começa a influenciar algumas coisas nos seus pensamentos, né? E continuando então o que eu falei antes, Gênesis 13, a partir do versículo 14, a gente vai perceber que Deus fala de novo com Abrão, porque Abrão não deixa de preparar o altar para falar com Deus. Porque, lembra que eu falei? Quando ele foi ao Egito, eu não sei, sinceramente, não vi isso na Bíblia, se era propósito de Deus que ele fosse ao Egito. Foi interessante ele ir ao Egito para ele aprender um monte de coisas, voltar de novo para poder voltar a Deus. Teve que chorar, passou uma situação difícil. E agora, de novo lá no Betel, na terra que eles estão, Deus promete a terra de Canaã para Abrão. Essa é a primeira promessa que Deus faz para ele, fortalecendo mesmo a sua fé, e ele acredita nisso. E Deus fala assim, ó, é toda a terra de Canaã, norte, sul, oriente, ocidente, tudo que você está vendo, eu te darei. Essa é a primeira promessa que o Senhor tem para Abrão. Terra e semente, porque ele diz que apesar da terra, além da terra, ele também, os seus descendentes seriam abençoados. Ou seja, a semente de Abraão também habitaria aquela terra e seria um lugar diferente. E aí o Senhor vai falar que não dá para contar. Consegue contar as estrelas do céu? Os grãos de areia perto do mar, na praia? Não dá para contar. Assim será a sua descendência. E ele crê, ele acredita, ele sabe que o Senhor vai fazer, porque o Senhor tem libertado, tem dado livramentos até agora. E nesse momento, se a gente for continuar assistindo a novela, a gente está vendo que a terra ainda não é um lugar, não é uma cidade. Eles ainda moram em tendas, eles ainda estão, de certa forma, começando alguma coisa, e a cidade não está totalmente formada. E aí a gente vai perceber também que quem vai tomar posse daquela terra são os descendentes mesmo de Abrão, que virão mais para frente. E eles estão um passo de cada vez, fazendo, montando, criando, tomando posse do lugar. E ele, com toda gentileza, com toda benevolência, com toda sabedoria, ele vai conquistando um, conquistando o outro, vai falando com um, com o outro, para que eles continuem buscando e ouvindo, acreditando nessa promessa que Deus tem. Então, Abraão vai continuar adorando ao Senhor. E aí a gente percebe, então, que a história essa semana, ela vai terminar por aí, mostrando que, a partir da saída de Ló, vai começar a mostrar a vida de Ló lá em Sodoma e Gomorra. Porque agora em Gênesis 14, se você quiser acompanhar e até ver o que vai acontecer, inclusive tem o nome de todos os reis, vai ter uma guerra. 4 reis da Mesopotâmia contra 4 reis da cidade do Vale de Sidim. Um vai brigar com o outro porque um está cobrando imposto a mais que o outro não quer pagar imposto, e vai ter uma guerra. E aí a gente vai ver a crueldade deles, a gente vai ver como é que é essa cultura que eles têm, né? E a gente vai perceber que nessa hora, Ló vai se arrepender mais ainda de estar ali e não estar com o tio.
apesar de ter um lugar para morar, apesar de ter uma terra fértil, apesar de ter água próxima, ele não tem a paz. Os princípios e valores foram arrancados. E agora, então, ele começa a colher tudo aquilo que ele está plantando. E aí, aquilo que a gente falou, todo ato tem uma consequência. Quais serão as consequências de Ló na escolha que ele fez? Que o Senhor nos abençoe. E que a gente pense também, amo a Deus, sirva ao Senhor, permaneça, continue, nem para a esquerda nem para a direita. Quem fez a promessa é Deus. Apesar das circunstâncias da terra árida, o Senhor proverá todas as coisas. Cuidado com as escolhas, pensando ser melhor para você. Se Deus chamou, se Deus falou, se Deus prometeu, Ele é fiel, vai até o fim, porque aquele que começou a boa obra vai até o fim para cumprir e completar essa boa obra na nossa vida. Deus continua nos abençoando, nos restaurando e nos fazendo enxergar que de verdade permanecer em Ti é o melhor lugar. Continua conosco, continua falando, continua protegendo e abençoando a nossa casa e que as promessas continuem sendo verdadeiras nas nossas vidas em nome de Jesus. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde, te fortaleça, te encha de sabedoria, que você permaneça na sua graça e na sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana e a gente se vê semana que vem, em nome de Jesus. Tchau!